Bom, gente, Carol tá aqui para falar de um assunto super importante, que é em relação aos filhos. Muitos brasileiros que estão vindo com a família e toda, e o filho da Carol tá aqui há pouco mais de um ano, e o filho dela tinha 3 anos quando chegou aqui, né, Carol? Sim, Como é que foi para ele vir? Você fez algum tipo de preparação para ele? sim, nós fizemos sim. Apesar de as crianças menores, né, geralmente se adaptarem muito mais facilmente do que as crianças já maiores, a gente fez questão de colocar para ele vídeos em português de Portugal, para ele escutar músicas. Curiosamente, eu acabei lembrando de que as músicas eram as músicas que a minha avó me cantava quando eu era pequena, que eu já tinha até esquecido. E tudo isso realmente eu acho que foi diferencial, porque ele tem um ouvido muito bom e ele se adaptou assim completamente, de forma muito tranquila na escola, com os amigos. A professora ele adora, ele estuda numa escola pública aqui, então eles estão todos muito contentes com essa adaptação. E antes, Carol, antes de você chegar, você contou para ele, mesmo com 3 anos, filho, vamos Sim. para Portugal? Não, sim, olha, a gente contou assim. A gente ficava dizendo que a gente ia se mudar, ele já conhecia Portugal, porque a gente já tinha vindo para cá antes, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, a minha família é daqui, então a gente já tinha vindo para cá. E a gente falava que a gente ia se mudar para Portugal e tudo, e foi tão engraçado que isso ficou tão entranhado dentro dele, porque ele contava para todos os amigos da escola, e os amiguinhos da escola todos queriam vir se mudar para Portugal com ele. Imagina, mãe, me leva para Portugal também. Ele falava, eu vou para casa, eu vou morar em Portugal com o Léo. E você chegou a falar alguma... Você chegou e falou, filho, vamos pra Portugal? Não, você foi falando, filho, a gente vai pra aquele lugar que a gente foi. Como é que você fez esse approach pra uma criança de 3 anos, né? Que é tão A pequenininha. gente ficou explicando a ele que a gente ia se mudar, que a gente ia sair do Brasil, que a gente ia para Portugal, aquele lugar que ele já tinha ido, né? Que tinha os parques todos que ele adorou, que tinha família também, mas que tinha todos os lugares que a gente poderia fazer aqui, o Oceanário, que ele também gostou muito. E tudo que a gente tinha lido, a gente falava, né? Que ele ia conhecer. O Parque dos Dinossauros na Lourinhã, e ele adora dinossauros. Tudo que você possa imaginar, a gente tentava, né, de uma certa forma, colocar aquilo na cabeça dele como uma coisa, uma experiência boa, uma experiência positiva, que a gente ia para um lugar melhor, que a gente vinha aqui e ele ia se adaptar bem, que ele ia gostar. Que realmente, infelizmente, no nosso Rio de Janeiro lá, a gente vivia com ele muito fechado, ele era um menino de shopping. E aqui ele vinha para cá, ficava livre, correndo nos parques e gostava muito, e realmente foi uma das coisas que levou a gente a pensar, né? Quem tem filho sabe. É verdade. Olha, isso daí tem sido, assim, uma das maiores motivações para um brasileiro sair do Brasil, que é a questão de violência, a questão de criação dos filhos com mais liberdade, né? E, Carol, a escola dele. Você falou aí um pouquinho da adaptação, que foi excelente, mas eu tenho escutado de algumas mães essa dificuldade de adaptação delas na escola pública, porque não é aquela coisa mais mimada, né? Vamos combinar, é verdade. usar essa palavra, mas enfim, não é aquela coisa de ter mais atenção, de ter aquela proximidade com os professores. E eu acredito que seja muito por conta, não sei se é por conta de ser uma escola pública, mas aqui em Portugal as escolas públicas são excelentes, Sim, e é onde todas as pessoas estudam, né? Na verdade, quem tem mais dificuldade de aprendizado estuda numa escola particular. Então, a pública aqui é uma escola muito boa. Sim. Como que foi essa adaptação para você a essas escolas? Olha, eu acho que eu já sabia, já tinha lido muito a respeito, né? Muitos grupos desses de mães, já sabia um pouco o que esperar. De uma certa forma também, como a minha família é portuguesa, aquele jeito português que todo mundo fala que é um pouco diferente, né? Eu também já conhecia, então também sabia que ia esperar isso, que na escola não ia ser a creche que ele frequentava no Brasil, porque ele frequentava uma creche. E creche é todo aquele acolhimento, né? São pouquíssimas crianças, então é um tratamento realmente diferenciado. É uma escola, apesar de ser... Eu entendo que a escola que ele está hoje não é uma escola tão grande, mas mesmo assim é uma escola pública, é uma escola muito maior, as professoras têm que dar atenção a muito mais crianças do que aqui ele tinha, né, na escolinha dele, né? Na escola deles que eram 10, 12 crianças, e agora são 25 crianças por turma, fora que a escola é enorme, né? Tem primeiro ano, enfim, tem outros anos. Então tem esse lado, né, de ser uma escola maior, das professoras ter e os auxiliares muito mais crianças para lidar, não poder dar aquela atenção ali muito pessoal, muito individual.
Como também tem o fato da cultura ser um pouco diferente, deles serem um pouco mais distantes, né? Assim, do que nós consideramos, né? Nós brasileiros consideramos um a pouco gente mais, gosta de às vezes um pouco mais grudadinho. grosseiros, mas é jeito, e eles são pessoas, portugueses são pessoas super queridas, nunca tive problema nenhum, nunca sofri xenofobia, nem nada disso. Muito pelo contrário, tudo quando a gente fala que é brasileiro e tudo, e família portuguesa, sempre fui muito bem tratada. E, Carol, eu ouvi também, geralmente, antes, as crianças comem no colégio, né? Não é que nem lá no Brasil, que às vezes a gente busca, almoça em casa e só tá meio período. Geralmente as escolas aqui são em período integral. E eu ouvi falar que as crianças precisam tomar uma sopa antes de todas as refeições. E isso, para crianças que estão no Brasil, às vezes isso pode ser uma coisa assim, eu nunca provei sopa, não vou comer aqui, meio estranho. O seu filho teve esse tipo de problema e você conhece outras mães que tiveram algum tipo de problema ou não? Todo mundo passa super bem nesse teste. A sopa, na verdade, é só antes do almoço, porque nos lanches não tem sopa. Nem no lanche da manhã, nem no lanche da tarde. A sopa é realmente, agora, verão, inverno, tem sopa antes, uma sopinha de legumes, geralmente uma sopa de legumes. É hábito, né, que toma-se muita sopa mesmo. E eu também tentei já introduzir, a gente também já tomava sopa, né? Não antes do almoço, mas a gente tomava sopa. E eu expliquei isso a ele, isso foi uma das coisas que eu expliquei. Apesar dele ter 3 anos, eu falei, olha filho, em Portugal na escolinha você vai tomar sopa, olha que legal. Tentando colocar, né, um pouco daquela cultura ali pra ele não tomar um choque, né, de ter que tomar sopa antes do almoço. Mas ele tem se adaptado bem, até a alimentação foi uma das minhas grandes preocupações, porque mesmo a gente tentando, né, enfim, a gente sabe que é diferente, ainda mais que são crianças, né, hoje, por acaso, ele vai comer bacalhau ao Brás. Eu já vi no cardápio da escola que tem bacalhau ao Brás, e ele era assim, um pouco reticente com bacalhau, mas dizem que ele tem se alimentado muito bem. Olha só. Pouco enrola um pouquinho ali no final da comida, né, mas ele tem todo um desenvolvimento, uma participação dos professores com relação ao desenvolvimento da criança. E acho que a criança enrola com os pais, né? Mas quando tá ali no colégio, né, com outras crianças e o professor fala come, aí já deve ficar um pouco assim. Mas olha, é uma excelente forma de adaptação pro seu filho se ele tá vindo pra cá. Como tem sopa direta, a gente tá agora aqui em Lisboa, a Carol mora aqui em Lisboa. Como tem essa parte de você se alimentar e ter a sopa antes da refeição, do almoço, é legal já no Brasil. Isso. Uma vez por semana, né, Carol? Não antes é de vir muita, 2 vezes. É pratinho pequeno de sopa mesmo. Eu acho que é mais até pra introduzir a questão dos legumes, né, que nem toda criança come, né. É até uma forma boa, né, de bater e tomar um líquidozinho. Então é uma forma de você colocar aí no dia a dia dele aos poucos, pra quando chegar aqui já tá escolado. Não ter problemas. E Carol, em relação assim ao português, você falou que colocou músicas, porque às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas é bem diferente, né, Carol? Existe uma forma de falar diferente. Às vezes, Carol, que é neta de português, talvez não tenha tido tanta dificuldade, mas eu imagino que para algumas pessoas isso é uma dificuldade. Sim. Para ele, que ouvia o português brasileiro todos os dias, na escola, com os amigos, teve uma certa dificuldade ou não, por conta das músicas e a forma que você criou na adaptação? Olha, ele não teve nenhuma dificuldade, mas eu acredito sim que foi de certa forma, porque a gente já foi adaptando com músicas e falando que aqui em Portugal isso se chamava assim, né, a descarga autoclismo, porque ele tinha que aprender na escola. Eu aprendi isso esses dias, gente. Vaza sanita, então são coisas da cultura. Autoclismo, descarga, autoclismo, eles nem sabem o que é descarga, né? Autoclismo, exatamente. Então são palavras diferentes e que se ele não soubesse, imagina, ele ia ficar lá o quê, né? E a gente tentou já introduzir diversas palavras, até pra gente mesmo dizer difícil. Esses dias eu fui fazer a vistoria do carro e eu sabia, apesar de eu saber ainda, quando ele falou, trava, eu trava? O que é trava? Travão é freio, freia, meu Deus, mínimos, médios e máximos, a luz, são coisas assim muito diferentes que a gente na hora, apesar das vezes a gente até ter lido, na hora você não liga, né, não liga a tecla SAP ali que você tem que mudar. Mas o que é esse mínimos, médios e máximos? Farol baixo, alto.
Lanterna para baixo. Gente, aí, tá vendo? Acho que é bom, de alguma forma, buscar esse dicionário, mas pelo menos entender um pouco melhor e trazer já essas palavrinhas, né, pra criança já ir se acostumando. E acho que desenho é uma boa forma, né? Desenho, música. Sim, músicas e desenhos são uma forma ótima. Realmente, eu acho que as crianças têm uma facilidade um pouco melhor, né, assim, de aprender, maior de aprender. O meu marido, ele não é de família portuguesa, ele é de família italiana. E para ele foi um pouco difícil, às vezes, umas palavras, quando a gente veio aqui da primeira vez, que eles falam rápido, né? E para eles é super normal. Eu já tenho ouvido, né? Eu fico brincando que eu já tenho ouvido para português de Portugal, por conta dos meus avós. E eu entendi, ele não entendeu, e ele ficou, o quê? O quê? E a pessoa tava falando elevador. Elevador. Era muito rápido. É verdade, às vezes a gente acha que é que é igual, mas não, tem essas diferenças até mesmo na fala, na pronúncia, né? Exatamente. Não, hoje eu posso dizer que eu entendo, assim, uns 95% das coisas que são ditas. E olha que já era neta de português, já ouvi um pouco, né? Mas olha, quando eles começam a falar assim entre eles falam muito rápido, né? E tem expressões, porque as expressões, né? São coisas que você às vezes não tem. Às vezes até no Brasil mesmo, né? Muda de estado. Você tem verdade. Aquelas gírias que você não sabe. Imagina você tá mudando de país, né? São as gírias. E às vezes, pessoalmente, é uma coisa, mas quando eu pego o telefone, eu aqui tô sofrendo às vezes. Eu pego o telefone e falo, o que é, moço? Não tô entendendo. É verdade. Fala um pouquinho mais devagar. Não, isso acontece mesmo, é verdade. Eles entendem, porque a gente fala, acho que de uma forma também, porque aqui também passa muita novela brasileira, eles sabem muito do que a gente fala. Inclusive, às vezes, eles ainda brincam, gozam com a nossa cara, porque a gente fala uma coisa que é engraçada e eles sabem o que é. Olha só. Tem até pegadinhas. E todo mundo ri porque sabe que você tá falando errado, mas sabe o que significa. Olha só, tá vendo? É muito... Gente, é uma coisa de cultura mesmo, de língua, de expressões. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você gostou aqui do vídeo, curte lá embaixo e se inscreve no canal clicando naquele botãozão vermelho e badala o sininho que tá logo ao lado, que assim como a Carol, eu vou trazer outros entrevistados aqui pra te ajudar a ir morar fora mais consciente, planejado e organizado, né, Carol? Que tem muita gente vindo desorganizada. Então é isso, gente. Um beijo enorme e obrigada, Carol. Obrigada.